Prazer estar aqui com vocês, meus amigos, nessa retrospectiva 2024. Eu queria trazer aqui, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Correia, sou professor exclusivo aqui da aprovação PGE na área trabalhista, né? Eu falo do direito do trabalho, a professora Camila Sabonge fala do processo. Então, assim como muitos de vocês, eu sou ex-concurseiro com muito orgulho, né? Fui aprovado como membro do Ministério Público da União, sou procurador do trabalho e fui concurseiro tanto tempo que eu demorei a passar, que depois eu resolvi escrever um livrinho, né? E esse meu livrinho lá na minha época estava saindo das máquinas de Xerox, da Podium para Juspodium. E aí eu lancei um livrinho, depois outro. Hoje eu tenho 50 livros individuais, são esses livros que estão aqui, e me tornei um dos autores, se não o autor mais vendido do país. Tá bom? Meu nome é Henrique Correia e como ex-concurseiro, membro do Ministério Público e professor há mais de 25 anos, eu estou aqui para falar da retrospectiva 2024. E eu elegi temas muito importantes para vocês. Um dos desafios desse meu ano de 2024, que eu compartilho agora com vocês, se tiver um papel aí para anotar, um arquivo, né, porque eu até demorei para escolher alguns temas de tantos temas importantes do STF. Hoje, nós vivemos a quarta onda de modificação da área trabalhista, né? A primeira onda veio lá com a CLT, meu pai nasceu na década de 40. Depois nós tivemos a mais profunda e impactante alteração, a reforma trabalhista. Depois o triste período da pandemia, que foi um período de alteração, e agora nós vivemos essa quarta onda de modificação, que é o Supremo. E aí, com tantas modificações, né, eu tinha feito uma promessa de não escrever mais nenhum livro, mas eu me vi obrigado a atualizar os meus livros com as decisões do STF, e aí nasceu os precedentes vinculantes, meu bebê mais novinho na área trabalhista. Eu escrevi esse livro e vou deixar os principais mastigadinhos nessa 1 hora que nós temos para conversar, tá? Então, vamos comigo, eu já começo falando da eficácia temporal da reforma trabalhista. Ela atinge ou não os contratos em vigor? O TST, pessoal, e se você não é da área trabalhista, e né, a maior parte de vocês aqui prestam para procuradorias, para advocacia pública, que o direito material do trabalho é secundário. Ele é um ramo acessório aí do seu concurso, ele não é protagonista, né? Agora, isso que eu vou falar para vocês aqui pode cair tanto em direito do trabalho quanto em direito constitucional, tá? E me sinto muito à vontade de falar de direito constitucional. Fui professor de direito constitucional por 6 anos, né? Mas eu tô aqui para falar de direito do trabalho, tá bom? Então eu elegi aqui a eficácia temporal da reforma trabalhista. É o tema mais trabalhista que eu vou falar. Depois nós vamos subir lá para o Supremo e vamos bater em cima das teses vinculantes. Não é tese, é tese vinculante, é igual lei. É obrigatório para nós tudo aqui embaixo. Fechou? Tá bom? Então, eficácia temporal. Veja, a reforma trabalhista veio com uma mais profunda, drástica alteração da área trabalhista em 2017, eu não me esqueço a data, dia 17/11, né? E a dúvida era os contratos que estavam em vigor. João era empregado numa usina de açúcar e álcool, Maria era empregada num supermercado. Veio a reforma trabalhista com a alteração de mais de 100 artigos da CLT. Aplicava ao contrato da Maria ou do João, inclusive para reduzir direitos, porque a legislação foi alterada ou não? A eficácia temporal ali era imediata ou não? Tá? É sobre isso que nós vamos falar. Então eu vou dar um exemplo, vou contextualizar aqui, já dando spoiler. Tem um negócio que chamava horas de trajeto. Locais de difícil acesso, não servido por transporte público, tinha esse trajeto remunerado. Enquanto ele
fosse lá para a empresa e voltasse, é como se ele estivesse trabalhando, porque o local não era servido por transporte público. E aí a empresa, para viabilizar seu empreendimento, ela dava o transporte. E esse tempo era remunerado. Isso acabou com a reforma. Ó, não existe mais. Mas e os empregados contratados antes? Continuavam recebendo as horas inutíneis ou não? A jornada 12 por 36 tem aí no seu condomínio, tem com os vigilantes, tem no setor da saúde. 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Se coincidisse com o feriado de 1º de maio, Natal, Ano Novo e tantos outros feriados que nós temos, ganhava em dobro. Ó, reforma acabou. E aí, aqueles contratados antes? É o que nós vamos falar. Lápis, papel na mão, você não vai ver isso em outros lugares. Essa aula aqui, ela é uma aula que você precisa guardar assim com força, porque é isso que está caindo. Vamos lá. Tema 23. Meus amigos, cadê a canetinha? Eu vou pegar uma canetinha vermelha aqui. Recurso de revista repetitivo. Quando o TST julga um recurso de revista repetitivo, ele é obrigatório para as instâncias inferiores. Não é qualquer recurso. Ele passa a ser vinculante para TRTs e varas do trabalho. Você sabe bem disso. Nós vamos falar eficácia temporal da reforma. Bom, eu deixei o exemplo aqui, vou ler com vocês. Deixa eu pegar uma aguinha. Eu deixei com vocês aqui horas inutíneis. Compreende as horas de deslocamento, que é o tempo despendido entre o local de trabalho e seu retorno. Antes da reforma trabalhista, não era em regra computado, né? Mas locais de difícil acesso e a condução era fornecida pelo empregador, esses dois requisitos, o trajeto excepcionalmente era remunerado. Se ele gastasse 1 hora para ir, 1 hora para voltar, tinha que pagar essa 1 hora como se ele estivesse trabalhando. Tá? Aqui está escrito antes da reforma. Consequências das horas inutíneis, era remunerado, se ultrapassasse 8 horas, tinha que pagar hora extra. Agora eu vou mudar a corzinha da caneta para chamar a sua atenção. Fim das horas inutíneis. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e seu retorno não será computado, ainda que o empregador forneça o transporte. Então, fala assim, ó, acabou as horas inutíneis, passou como um trator aqui. E aí? E aí que era o seguinte, dentro do próprio TST, tinha turmas que mandava pagar as horas inutíneis porque ele foi contratado antes, e tinha turmas que falavam, para o pagamento, não tem mais lei. Então olha na minha mão, ó, havia divergência dentro do próprio tribunal. O TST parou e falou, não, vamos decidir em recurso de revista repetitiva e pacificar essa questão. Vamos comigo. A jurisprudência do TST e a doutrina, inclusive aqui meu livro foi utilizado bastante na época, assim que saiu no trâmite da reforma, pessoal, eu escrevi o Manual da Reforma Trabalhista. E o professor Ellison Miessa, que hoje é o processualista que mais vende livros no país, escreveu junto comigo a parte de processo. O Manual da Reforma Trabalhista, né, foi o livro mais vendido naquele ano. Né? Ele teve uma segunda edição, aí depois não tinha por que mais falar da Reforma Trabalhista, que ela já tinha sido inserida. Né? Mas foi um livro que nós estudamos bastante, sem ter base, porque a reforma, né, nós criamos esse livro do zero. Né? Foi algo muito bonito na época, né? E muito árduo. Foi o ano que eu me separei, 2 filhos bebês moram comigo, e eu escrevi esse livro depois que os meninos dormiam. Foi algo bem impactante. Toda vez que eu falo, eu me emociono. A jurisprudência, pessoal, então aqui, algumas turmas continuavam o pagamento das horas inutíneis e todos os outros direitos, eu dei o exemplo do feriado, 1236, outras tantas não. E aí o TST falou, vamos decidir em recurso de revista repetitivo. Então, a jurisprudência, inclusive do TST e a doutrina, né? Então,
antes da reforma trabalhista devem continuar recebendo as horas lenitivas, né? Então, havia discussões diversas, eis que veio, né, agora em novembro, né, bem recente, o plano TST decidiu que se aplica aos contratos firmados antes da sua vigência. No caso concreto analisado, ficou definido que trabalhadores fazem jus, né, têm direito, eu não gosto desse termo, têm direito às horas lenitivas apenas até a data da entrada em vigor da reforma, tá bom? A Corte analisou a questão de direito intertemporal para determinar que o empregador permanece obrigado a cumprir disposições alteradas ou revogadas por legislações criadas após o início do contrato. É o tema 23, tá bom? Então, tá aqui, tema 23. A Lei 13.467 possui aplicação imediata aos contratos em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos gerados tenham se efetivado a partir da sua vigência. Então veja, eu até fiz um quadrinho, vou disponibilizar o que eu escrevi aqui para vocês, tá? Nas novas edições do meu livro, eu vou mandar aqui para o pessoal da aprovação, depois você pega esse material. Então veja, eficácia temporal da reforma. Eu fiz um quadrinho falando assim: direitos decorrentes de lei, que é o caso aqui, né? Havendo alteração legislativa, o direito passará a ser concedido de acordo com a nova previsão legal. Então acabou as horas lenitivas, acabou os feriados, acabou esse direito. Tá? Henrique, se tiver um direito previsto em norma coletiva que estava em vigência naquela época. A norma coletiva, meus amigos, tem prazo máximo de 2 anos. Acabou a norma coletiva, aí é um outro. Henrique, se houvesse pagamento de plano de saúde pela empresa na data da reforma. Pessoal, veja, presta atenção, por favor. Norma coletiva tem prazo. Quando o direito é dado pelo empregador, espontaneamente, ele paga o plano de saúde, paga o gás, paga cesta básica. Isso não pode ser retirado nunca mais, porque é cláusula contratual. Não pode ser alterado para pior. Anote um artigo aí, artigo 468. Tá bom? Tá nesse quadrinho aqui também. Direito concedido por cláusula contratual. Não é permitida a supressão. Artigo 468. Tá bom? Então, lembre-se disso. E aí, né, se está discutindo horas lenitivas antes, num processo judicial que já acabou o vínculo, mas está discutindo antes, aí é a lei daquele momento, antes da reforma era dado, e aí tem que ser julgado com base na lei daquele momento. Isso é aquele, na minha época chamava, né, lei, antes do Código Civil, gente, como que chama? Introdução ao Código Civil, olha para você como eu sou antigo. Então, a lei, você vai analisar na época, pelo menos na área trabalhista, da vigência daquele, né? Então, fechou? Henrique, trocando em miúdos, o que você acha que pode cair para a advocacia pública? Boa pergunta. Tema 23, a reforma trabalhista. Tem eficácia imediata nos contratos de curso. É isso que você precisa lembrar. Fechou? Passa a reguinha, canetinha vermelha, vamos para o próximo. Muito bem. Regime jurídico único. Aqui, o seu professor de direito administrativo, ele vai dar a visão do direito administrativo muito melhor do que eu, porque eu não sou professor de direito administrativo. Eu estudei direito administrativo pelo Eli Lopes Meireles, né? Fui colega durante muitos anos de magistério do Matheus Carvalho, né? Nós dávamos aula no LFG. Então são professores, o Eli ajudou uma geração inteira de administrativistas e o Matheus já é mais recente. Mas o que eu quero dizer para vocês, até tem um livro que eu gosto muito. Se você ainda não encontrou um livro de direito administrativo mais compacto, eu uso muito no meu dia a dia, chama Leandro Bortoleto. Ele é professor universitário, ele é da Justiça Federal e está
Ele tem um curso e tem um livro para tribunais. Eu uso esse de tribunais, que ele é mais compacto. Acho fantástico, tá? Leandro Bortoleto. Mas o regime jurídico único, né, nós sabemos bem que antes da Constituição, antes de toda essa discussão, né, com a Constituição de 88, havia necessidade de um regime jurídico único. Mas nós tivemos uma reforma nesse meio tempo que deu a possibilidade de adoção do regime seletista na administração direta, autárquica e fundacional. Né? E aí teve a discussão do Supremo, que ficou anos e anos. Nesse meio tempo eu já era procurador de trabalho, eu peguei vários casos aqui em Franca, interior de São Paulo, está a 100 quilômetros da cidade que eu estou gravando aqui para vocês. Eu sou procurador de trabalho em Ribeirão Preto há 15 anos, sou membro do Ministério Público há 18, mas aqui em Ribeirão há 15. Aqui em Franca, sou procurador lá também, porque eu pego toda essa área, tem o regime seletista. Né? É um regime. Né? E aí tinha essa discussão, pode ou não pode? No município tem esse regime. Agora veio o Supremo e trouxe uma pá de cal. Pode. A União pode adotar, estados podem, municípios podem. E aí foi, né, toda essa... Eu falei muito nas redes, se você não me segue, me siga lá no Instagram com mais de 100 mil seguidores, né, eu atualizo todos os dias. Eu falei no Instagram, calma, vamos devagar. Primeiro precisa de lei para dizer quais atividades serão, atividades serão transformadas em emprego público, né? E algumas são incompatíveis, como magistratura, MPT, MP como um todo, né? Analistas mesmo, técnicos, advogados públicos, né? Então, há necessidade de calma nesse momento. E aí, se for transformado em empregado público, não há falar em estabilidade. Ele pode ser dispensado. Fechou? Pós-reforma constitucional ali, né, emenda constitucional 19, não há estabilidade ao empregado público. Fechou? Vamos ver tudo isso. E aí você fala, mas para que você está trazendo isso numa aula de direito do trabalho? Porque empregados públicos são regidos pela CLT. Tá jogando aqui na minha área. Tá bom? Então eu lido, eu investigo e eu atuo e cai nas provas da área trabalhista esse ponto aqui. Fechou? Vamos comigo? Eu gosto de falar disso. Regime jurídico único, né? A contratação na administração pública pode adotar 10 regimes jurídicos para a contratação de pessoal estatutário, que oferece estabilidade, e as normas são administrativas, tem um regime próprio, e o seletista, que aí é da CLT. A emenda constitucional 19, no governo Fernando Henrique Cardoso, a Constituição de 88, exigia um regime jurídico único para os entes federados. Tá? Mas a emenda constitucional 19 alterou e flexibilizou essa exigência. A nova redação permitiu a contratação de regimes distintos, gerando controvérsias. Aí foi para o Supremo. O STF, lá em 2007, eu tinha passado já no concurso, olha para você ver como é que eu já sou antigo, suspendeu os efeitos da emenda constitucional 19 em caráter cautelar. Após anos de impasse, o mérito começou a ser apreciado em 2020. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou pela inconstitucionalidade, enquanto Gilmar Mendes abriu divergência, gerando debates acirrados. Eu lembro disso também. O resultado veio agora, né, em 2024, prevaleceu o entendimento pela constitucionalidade da emenda constitucional 19 de 98, com a decisão modular de efeitos pelo STF, que garantiu validade às relações anteriores aqui. E vedou a mudança de regime para dos servidores atuais. A decisão reconheceu a legitimidade de flexibilização
permitindo a coexistência de regimes distintos na administração pública, desde que respeitadas as limitações administrativas e previdenciárias. Eu acho esse quadrinho aqui, dá um print. Obrigatoriedade do regime jurídico único, fim do regime jurídico único, volta da obrigatoriedade do regime jurídico e fim definitivo. Tá bom? A partir daqui da ADIM 2135. Meus amigos, eu vi na internet muita gente falando: vou parar de prestar concurso porque agora não vai ter estabilidade. Calma. A médio prazo, curto e médio, nada mudará. Tá? Os administradores têm dificuldade de falar que vai submeter a investigação do Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Eles preferem lidar com os servidores estatutários lá na Justiça Comum. Então, eu não acredito que vai ter uma mudança de cenário. E acho que para o futuro, vai ser um futuro muito longe essa mudança, que decorre de lei, decorre de muitas outras coisas. Então, na sua vida de concurseiro, e agora eu estou falando só para o concurseiro, nada mudará. Você precisa saber a teoria por enquanto. Tá bom? Eu quero falar da demissão do empregado público, que é outra coisa que é da minha matéria. Você trabalha na Infraero, Banco do Brasil, está dispensado. Por quê? Porque sim, você é empregado público, está dispensado. Então tinha essa possibilidade? Tinha. Ele pode ser dispensado sem justa causa? Pode. Pode. E sem justa causa é sem motivação. Tá? Mas aí começou uma discussão nos Correios, lá atrás, falando: pera, ele até pode ser dispensado, mas precisa ter o mínimo de justificativo, porque ele ingressou por concurso público. Há necessidade, pode ser dispensado sem justa causa, mas há necessidade do mínimo de motivação. O TST, por outro lado, tinha até uma OJ, tem uma OJ, falou: não precisa dar nenhuma motivação, a não ser que seja dos Correios. E agora o Supremo veio e decidiu. Meus amigos, se você quer ficar atualizado depois desse curso aqui e tal, não está nem mais aqui na aprovação, tem um canal no YouTube e um programa que chama Você Está Desatualizado, que trata de cada uma das teses na área trabalhista no Supremo, essas decisões vinculantes, né? Você está desatualizado. É dentro do meu canal do YouTube. Se olhar lá, tem vários vídeos e tem o tema de repercussão geral 1022 que eu tratei. Então depois, se você quiser passar lá no canal do YouTube, é só clicar lá Henrique Correia e uma vez por semana dá uma passadinha lá. Então, é uma forma de você se manter atualizado. E óbvio, o Instagram ele é mais dinâmico. Lá são aulinhas mesmo. Tudo gratuito, né, para você se manter atualizado. Esse tema aqui eu comentei lá, né? O Supremo veio, vou dar spoiler, tá? O Supremo veio e falou: pode dispensar sem justa causa, mas precisa ser por escrito a dispensa, ser razoável e ter uma fundamentação, mesmo que simples. Uma motivação, mesmo que simples. Henrique, mas vai dar, então, espaço para uma discussão no futuro? Pode até dar, mas o administrador precisa motivar os seus atos. E agora, para todo e qualquer empregado público. Maria, Banco do Brasil, Maria, você está dispensada. Por quê? Porque eu quero, eu sou gerente disso aqui, eu quero. Ela vai conseguir a reintegração. Tá? E até, eu estou falando do Banco do Brasil, se você me permite elevar um pouquinho o nível, a discussão começou com 5 bancários do Banco do Brasil. E aí eles conseguiram que chegasse até o Supremo, mas não resolveram
seu problema? O Supremo pegou esse caso e falou, vou discutir de agora em diante. O que passou, passou. Então, de agora em diante, ele modulou os efeitos, tá? Não pode mais dispensar sem ser por escrito, sem ter razoabilidade e com o mínimo de motivação. Henrique, então o que passou, passou. Modulou os efeitos e tal. Henrique, quando o Supremo... Olha aqui pergunta. E quando o Supremo não modula os efeitos? Pessoal, a sua decisão aqui, né, em controle abstrato, é ex tunc. Ele apenas declara a lei inconstitucional. E aí é desde o nascedouro daquela lei. Exatamente. Então, se ele não modula os efeitos de agora em diante, retroage. Sabia disso, né? Isso é coisa básica. Vamos lá. Discussão sobre a demissão, né? Previsão constitucional, estabilidade somente para quem tem cargo, quem tem emprego não tem estabilidade, né? Isso já está tranquilo. Após a emenda constitucional aqui é sem estabilidade, ó, tá? Tem essa súmula aqui, pessoal, cuidado, ó, vou escrever aqui, ó, cuidado. Se ele copiar e colar, essa súmula está escrita assim mesmo. O servidor público seletista da administração direta autárquica fundacional é beneficiário da estabilidade. Pessoal, veja, essa súmula ela é antiga e não foi alterado o teor, né? Nós sabemos que agora só para quem ingressou antes da emenda, tá? Para a dispensa do empregado público é necessária a motivação, ponto de interrogação. A OJ, Orientação Jurisprudencial 247 do TST, independe de motivação. Posicionamento do STF, já tinha para os Correios, né? Precisava de motivação. E havia dúvida para os demais empregados. Em 8 de fevereiro de 2024, o Tribunal, o STF, né, não falei TST, o STF, no tema 1022, fixou a tese que empresas públicas, sociedades de economia mista, podem dispensar seus empregados sem justa causa, porém devem motivar o ato. Está escrito aqui, ó, as empresas públicas, sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras da atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever de motivar em ato formal a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo o processo administrativo. Tal motivação deve constituir em razoabilidade, não se exigindo, porém, que se enquadre em justa causa. Então, deve ser motivado por escrito e de forma razoável, tá? Não se esqueça disso. Isso é importante. Então, as empresas estatais têm o dever de motivar. A validade da dispensa do concursado não depende de instauração. Com essa decisão, a OJ perde a sua vigência, ela está totalmente superada. Pessoal, vamos tratar de um tema que é muito importante, que é gestante. Bom, vamos falar de gestante. Pessoal, um dos assuntos assim que cai muito em concurso, até pela sensibilidade e importância, é quando nós tratamos da empregada gestante, tá? E a discussão aqui foi daquelas empregadas temporárias que estavam no serviço público, que estão no serviço público, se elas têm ou não estabilidade, né? E aí nós temos que fazer um comparativo com as empregadas gestantes da iniciativa privada. Então eu considero esse tema 542, mas muito importante. Porque o STF veio, vou contar o final do filme, tá? E concedeu a estabilidade para as empregadas públicas. Mas o TST tem julgado das temporárias, empregadas temporárias, que não têm estabilidade na iniciativa privada. Quem são as temporárias no serviço público? Foi muito comum
nos municípios na época da pandemia, quem foi contratado para combate às endemias, ficavam, por exemplo, ali no início da cidade, e foram temporárias aquele período e ficaram grávidas. E aí? Gozam de estabilidade no serviço público. Na iniciativa privada, a temporária é a loja no final do ano que liga para uma empresa, que é a empresa temporária, é como se fosse uma agência de emprego, tá? Falou, olha, eu preciso de 2 temporárias aqui na minha loja de roupa durante Natal e Ano Novo, que os shoppings ficam lotados. Então, a temporária na iniciativa privada, presta atenção, é uma relação triangular, 3 pessoas, loja de roupa, liga para empresa de trabalho temporário e os temporários vêm trabalhar por aquele curto período temporário. Se ela fica grávida, na iniciativa privada, olha na minha mão, não tem estabilidade. No serviço público, é o próprio município, o Estado ou a União que contrata a temporária. A relação é bilateral. Se ela fica grávida, empregada pública, temporária no serviço público, ela goza de estabilidade. Tá bom? É isso que o tema 542 trata. Da temporária, grávida no serviço público, tem estabilidade. Título precário, ela não tem estabilidade, mas se ficar grávida, a iniciativa privada, o TST tem um julgado, e não é qualquer julgado, é uma assunção de competência que tem força vinculante, falando que as temporárias não gozam de estabilidade. Então você fazer esse risco, esse marco aqui, a diferença de um e de outro, é vital para o seu concurso. Eu vejo cada batalha nas redes de influencers, como é que chama? De coaches explicando isso aqui, eu falo, meu Deus, que confusão. Né? Não faça essas confusões. Cuidado com quem você está seguindo. Veja se as informações são seguras. Tá? Muitas vezes eu vejo coaches aí, não estou falando mal de coach não, mas o cara nunca escreveu uma linha, nunca passou num concurso e está te dando um método infalível de passar no concurso. Eu falo, cara, primeiro que não existe método. Né? Mas enfim, vamos lá. Tema 542. Você sabe que não tão diferente, só para a gente entrar aqui no tema da gestão, não tem tão diferente do concurso, é quem pratica uma atividade física. Eu comecei a correr depois de mais velho, e me tornei maratonista. Tá? Eu fico olhando as pessoas com fórmulas mirabolantes, como correr uma maratona, meia maratona, porque se estiver na subida, porque muitos deles não conseguem sequer correr. E é muito comum no concurso. No concurso é porque você tem que fazer uma planilha, porque não sei o que, parará. Cara, faz seu cronograma ali num papel mesmo e tal, e coloca aquilo ali em prática. Você vai passar. A corrida é a mesma coisa, dieta é a mesma coisa. Você não precisa de fórmulas mirabolantes e tal. Então, eu tenho uma estrutura gordinha, já tenho 46 anos. Eu corro na subida, corro na descida, corro, tá? Faço ali a planilha e tal. Consigo completar essas provas tudo. Já corri 26 meias maratonas e estou na minha 3ª maratona de 42 quilômetros. Então cuidado, vai assim, ó, você vai passar. Vamos lá. Estabilidade da gestante no serviço público. Empregada gestante, como forma de proteger o mercado de trabalho, está aqui no artigo 10 do ADCT, esse artigo é importante, né? Então a estabilidade começa com a confirmação da gravidez e vai até 5 meses após o parto. É chamado de período estabilitário. Contrato por prazo determinado, contrato temporário, né? Nós sabemos que no contrato por prazo determinado, que é experiência, por exemplo, que é bilateral, né? Tem direito, sim, tem direito. Ah, mas ela foi contratada por 90 dias, ficou grávida, ela tem direito à estabilidade. Já, cadê a canetinha de grifar? Já o trabalho temporário na iniciativa privada tem uma assunção de competência. Fala que é inaplicável a estabilidade a temporária, tá?
É uma tese do TST, tá? Tribunal Superior do Trabalho. Não sei se o amarelinho está aparecendo aí. Bom, aí vem o STF. O STF, olha o tom de voz, tá? Para a administração pública, o tema 542, a trabalhadora gestante tem direito ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou por prazo determinado. Então, no serviço público, pessoal, no serviço público é mais amplo, tá? Então, na iniciativa privada é restrito, tá bom? A estabilidade da gestante no serviço público, mesmo que não se confunda o regime temporário lá da iniciativa privada, né? Temporário é uma modalidade de terceirização, eu falei que é triangular, né? São 3 pessoas envolvidas. Já no serviço público, ela é feita diretamente com a administração, já tinha falado isso também. Semelhanças, nos 2 casos, regramentos próprios e excepcionalíssimos que expressam condições transitórias de contratação, portanto, nos 2 casos, a trabalhadora, no momento da sua contratação, tem por acertado prazo determinado, sem a expectativa de continuidade da prestação de serviço. TST versus STF, né? Aí tá aqui TST, ausência de expectativa de continuidade, né? Aí não se aplica a trabalhadoras gestantes no regime temporário. O STF, por outro lado, entendeu que todas têm direito à licença maternidade e estabilidade. Então é esse aqui que vocês têm que seguir, lembrando que se cair no concurso a diferença, tá? Henrique, mas não tem uma superação aqui, né, do TST depois desse julgado? No âmbito da Justiça do Trabalho, né, por unanimidade, aprovou o incidente de superação do entendimento firmado, né, tema número 2, e determinou o encaminhamento dos autos para o Tribunal Pleno, mas ainda não foi julgado, tá bom? Então no TST ainda tem esse posicionamento, que a temporária não tem direito à estabilidade, tá bom? Pessoal, teve um outro julgado no Supremo, mas muito importante, e agora falando bem especificamente da área trabalhista. É impressionante como só os temas do STF têm caído no concurso. Quem prestou a prova de auditor fiscal do trabalho, caiu um tema de repercussão geral, né? Quem prestou a prova do MPT tem caído, né? 8 perguntas da prova objetiva foram decisões do STF. Então isso aqui é o que tem agora, né? Henrique, vamos falar do tempo de espera do motorista. Legal. Pessoal, teve uma lei em 2015, né? Comentei essa lei na época, que falava o período, presta bastante atenção, o período que o motorista está esperando para abastecer o veículo, para carregar a carga, está esperando numa blitz, né? Então chama tempo de espera. Esse tempo de espera, segundo a legislação trabalhista, ele não recebia. Ele recebia 30% da hora. Só que esse 30% da hora era indenizatório e não integrava a jornada. Ele ficava lá 3 horas, por exemplo, a hora dele era R$10. Ele recebia R$3,33 e ficava lá esperando. Mas aquilo ali não era jornada de trabalho, não computava. E era indenizatório, né? Então esse era o tempo de espera. Ele era cruel porque ele não integrava a jornada e era indenizatório. Era tipo uma multa, pagava e acabou. Não refletia em FGTS, INSS, hora zero, nada. Aviso prévio, né? Então esse era o tempo de espera. Eis que veio um julgado, eu me surpreendi cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes, e declarou 11
artigos da lei de motorista inconstitucionais, inclusive esse tempo de espera. Falou, não, isso não é compatível. Então isso é muito importante para o mundo trabalhista. Esse julgado, ele fala de jornada de trabalho, para quem é da área trabalhista tem que ler, né? Ou pegar um livro específico, no caso é esse aqui, né? E ler, que isso vai cair em tudo, tá? Vamos lá. A Lei 12.619 dispunha sobre a profissão do motorista profissional, né? A Lei 13.103, dentre outras providências, alterou, né, a Lei do Motorista Profissional, e a DIN 5322 da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte declarou inconstitucional 11 dispositivos. Tá? 11 é muita coisa. Como era antes, eu já dei spoiler, né, pessoal, mas escrevi aqui. Quem quiser dar um print, quem quiser é só dar uma olhadinha aqui, né? Esses slides estão aí para vocês. Motorista profissional, o empregado ficava aguardando carga ou descarga do veículo e o período gasto na fiscalização. Não eram computadas e eram pagas apenas 30% do salário normal. Como ficou? Né? Elas devem ser regularmente remuneradas. Ele está à disposição, ele tem que receber a hora integral. Tá? Modulação dos efeitos. Na sessão virtual do dia 11/10 de 2024, o STF decidiu modular os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, de agora em diante, né? O N aqui é now, agora, ex nunc, não retroativos, a contar da data da publicação do julgamento. Tá bom? Essa ação, né, segundo os donos de empresas, falaram que ia parar o país porque ia ter uma consequência muito grave e tal, esse tempo de espera não teve um impacto tão gigantesco assim, tá? Era cruel o motorista ficar várias horas e não receber por elas, porque ele já estava à disposição, ele não podia fazer o que ele queria, estava dentro do caminhão já, tá bom? Então, não, mas ele estava esperando carregar na fila. Mas ele podia beber? Ele podia ir visitar seus filhos? Ou está à disposição? Não está, não tem meio termo. Né? Pessoal, a licença paternidade, né, que tem previsão constitucional e foi até um pouco ampliada para algumas empresas, também foi objeto de análise do STF. E aqui, você pode até anotar, já estou dando spoiler, a paternidade e penosidade, o Supremo falou, oi, Congresso, vem cá. Precisa regulamentar isso aqui. Tá? Então o Supremo veio e deu um toque. Eu ia falar puxão de orelha, não, um toque. Deu um prazo para o Congresso regulamentar. Aqui, pessoal, esse prazo é uma sugestão. Então, agora, né, quem vai prestar concursos por agora, isso aqui é o que se fala no momento na área trabalhista, no direito trabalhista constitucional, né, ou direito constitucional do trabalho. É esse assunto. Vamos lá? Tem de mais novo aqui para vocês. Licença paternidade, sempre a gente vai falando aqui o básico, né? São direitos dos trabalhadores, tal, licença paternidade. O artigo 10, parágrafo 1º, né, até que venha 10 do ADCT, tá? 5 dias. Então, a licença paternidade lá na Constituição Federal, no ADCT, 5 dias. Programa da empresa cidadã. Pessoal, a possibilidade de prorrogação da licença paternidade por mais 15 dias. Para todos os papais empregados? Não. Somente para a pessoa jurídica que aderiu ao programa da empresa cidadã, tá? E o requerimento do papai empregado 2 dias antes do seu retorno.
tá? Comprovação da participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. Pessoal, veja, aqui, né, quando se concede isso, né, e não se concede a todos os empregados, limita muito um direito. Eu sou papai de 2 lindos filhos, então acho que a licença paternidade ela precisa ser mais prolongada. Então, se você restringe somente para pessoa jurídica que adere a um programa do governo federal de abatimento do imposto de renda, porque aí esses dias aqui o empregador paga, o empregado não trabalha e depois esses dias abate do imposto de renda, tá? Muitas empresas não aderem, a maior parte, né? Bom, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão perante o STF, né, a omissão do Congresso Nacional na regulamentação da licença paternidade. De acordo com a Confederação Autora, o prazo estabelecido, né, é provisório e não dispensa a edição do Poder Legislativo. Aí o STF reconheceu a demora constitucional, né, e fixou, cadê a canetinha de grifar? Fixou um prazo de 18 meses para a regulamentação. Decorrido o prazo de 18 meses, sem a edição da lei, o prazo será fixado pelo STF. A data de julgamento, né, foi dia 19/12, considerando como dia 8 de janeiro de 2024. Portanto, o prazo de 18 meses dado pelo Congresso Nacional é esse aqui, ó. Termina aqui. E aí tem todo esse embate, né, que nós temos assistido entre Congresso e STF. Acho que esse tema é para olhar com um olharzinho de lupa. Vem agora penosidade. Pessoal, penosidade está previsto no texto constitucional, mas nós não temos uma definição do que seria uma atividade penosa, tá? Tem um projeto de lei que eu uso nos livros, ele define o corte de cana, que hoje é um pouco mais raro, né, porque o corte se tornou mecânico, é uma atividade muito desgastante, e o corte manual precisa queimar a cana, então tem um problema ambiental também, para limpar a cana, sabe? Porque, não sei se você já entrou num canavial, a hora que a cana tá lá plantada e tal, aquelas folhas viram tem palha, folha ali, então o trabalhador, a hora que puxa aquilo ali para cortar com o facão, ele se machuca, porque aquelas folhas cortam. Então o que as pessoas faziam antes? O que as usinas, os plantadores de cana? Colocavam fogo, limpava o canavial dessas palhas, dessas folhas que cortam, tá? Limpava embaixo por causa de bicho, cobra, escorpião, aranha e tal, e aí vinham os cortadores e cortavam por produção. Eu sou dessa época, tá? E aí era um trabalho muito desgastante. Muitos ingeriam drogas e álcool para cortar cada vez mais cana, né? Então tinha um problema social envolvido. E tinha esse problema ambiental. Se você não queimasse a cana, é impossível, quase impossível você fazer o corte. Por causa ele fica muito denso ali, sabe? Mas eu estou contando tudo isso porque tinha um projeto de lei que falava que a atividade do corte de cana havia um desgaste físico e psíquico, tornando-se um trabalho penoso. Foi uma definição de penosidade. Mas esse projeto não avançou. É um mero projeto. Está parado lá no Congresso. Então, eu tomo ele como base de definição, mas não é uma definição legal, né? A penosidade não foi regulamentada, embora tenha previsão constitucional. O Supremo veio e falou: oi, Congresso, bora falar o que é penosidade. E aí estabeleceu novamente um prazo. Vamos lá.
artigo 7º, inciso 23, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Um adicional para atividades penosas. Insalubres, pessoal, já está regulamentado e perigosas também. Penosas não. Ausência de regulamentação. Passados mais de 35 anos, a Constituição Federal, o texto da Constituição Federal não foi regulamentado. Então não há possibilidade de pagamento. A única possibilidade de pagamento, pessoal, que eu nunca vi em mais de 25 anos no mundo trabalhista, é se for regulamentado por um instrumento coletivo, um acordo ou convenção. Os instrumentos coletivos podem regulamentar? Podem. Para aquela categoria específica pode. E prevalece sobre a lei. Artigo 611-A. Né? Então aqui pode, mas nunca vi. Tem na lei? Não. Então... E aí veio, né, uma proposta da PGR, da Procuradoria-Geral da República, e reconheceu a mora do Congresso. Fixou o prazo de 18 meses, e aí o prazo fica até aqui, 11/12/25. Tá bom? Então, achei esses 2 pontos interessantes para a sua prova. Não se trata de imposição à atuação legislativa, mas um mero parâmetro, um tempo razoável que o Congresso Nacional tem. O STF não definiu, contudo, o que acontecerá se houver omissão. Acreditamos que nessa hipótese cabe nova provocação. E o Congresso e o STF pode fixar, né? Criação do sindicato. Esse tema é bem específico. Quando eu estou preparando uma aula e ela é para o concurso, eu gosto às vezes de arriscar. Eu falo, por que eu não perguntaria? Mas se eu perguntasse ia derrubar todo mundo. É esse. Criação do sindicato com base no porte da empresa. Pessoal, veja, sindicato ele representa a maioria. Tá? Então, se naquela empresa tem maioria de metalúrgicos, a empresa será ligada ao sindicato dos metalúrgicos. Chama, se você quiser anotar aí, atividade preponderante da empresa. Ah, Henrique, mas não tem só metalúrgico, tem contador, tem isso, tem aquilo. Não, mas no todo tem mais o quê? Então... Tá. E aí teve uma discussão se podia ter um sindicato com base no porte da empresa. O STF entendeu que não. Tá? Essa discussão do tema 488, se cair para você, roda todo mundo menos nós. Vamos dar uma olhadinha? Então, ela é específica, né? Tem o princípio da unicidade, é um sindicato por base territorial, então somente um sindicato por base. Né? Lembre-se, já tem um sindicato naquela base, não pode ter outro. Tá? Seja sindicato dos empregados, seja sindicato dos empregadores. Categoria econômica é da empresa, categoria profissional é dos trabalhadores e a categoria profissional diferenciada tem previsão em lei. Ela é só dos trabalhadores, mas ele tem direitos específicos, como bancários, vigilantes, tem direitos previstos em lei. É possível definir uma categoria a partir do porte ou do número de empregados da empresa dela integrantes? Essa discussão foi levada ao STF pelo Sindicato da Micro e Pequena Empresa Artesanal de São Paulo. Tá? E aí, segundo a decisão recorrida do TST, o critério escolhido, né, para se estruturar o sindicato não se encontra amparo no modelo sindical brasileiro. Tá? E aí teve aqui, né, o tema 488, em observância ao princípio da unicidade sindical, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria profissional e econômica para a criação de sindicatos de micro e pequenas empresas. Tá bom? O último assunto que nós vamos falar, pessoal, é o piso nacional da enfermagem. Olha,
Piso Nacional da Enfermagem foi o julgado do STF até hoje que mais me marcou. Na minha carreira como autor, professor, membro do Ministério Público, estudante, né, que a gente não para de estudar. O piso foi fixado pelo Congresso Nacional como uma resposta à pandemia e o presidente da época, o presidente Bolsonaro, sancionou. Então teve um trâmite legislativo estabelecendo, até por reconhecimento aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras, falando que eles iam ter um valor mínimo de piso nacional. Seja enfermeiro, técnico, auxiliar ou parteira, tinha um piso, né? R$ 4.700, R$ 4.750. E aí as empresas ingressaram no Supremo, conseguiu suspender uma liminar do ministro Barroso num domingo, dia 4, antes do pagamento, que seria dia 5, e toda uma discussão, e o Supremo veio e teve uma certa criatividade aqui no julgado e estabeleceu requisitos. O piso, que era para ser obrigatório, objetivo para todos, agora tem vários requisitos. O primeiro, ele é facultativo, não é mais obrigatório. A necessidade de prévia negociação coletiva, o que não tinha previsão antes. Pode ser pago em valores inferiores, o que também não tinha previsão. Então, foi a primeira vez que eu vi o Congresso falar, pera, Supremo, você está legislando. Tanto é que o presidente do Congresso, o Pacheco, ingressou com embargos aqui de declaração da decisão, falando que o Supremo estava legislando. E nesse caso ficou claro que teve uma criatividade jurídica, né? Então esse Piso Nacional da Enfermagem, eu escrevi sobre ele, né? Eu assim, me surpreendi muito com o julgado. Vamos lá? Pessoal, antes de eu falar do último julgado aqui, eu quero deixar para vocês que eu recebo... eu estou estudando Direito do Trabalho para a Advocacia Pública. Meu livro não gosto porque ele é um clássico, ele é muito extenso. Pessoal, a Advocacia Pública, o Direito do Trabalho ele é pouco exigido. Então pegue um livro compacto. Eu deixei aqui para vocês o resumo de Direito do Trabalho, que é esse aqui, ó. É esse aqui que você tem que ter. Esse livro eu escrevi para a Advocacia Pública, tá? Esse livro tem início ao fim do direito do trabalho, princípios, fontes, contrato de trabalho, remuneração, isso aqui que nós estamos tratando. É esse o livro que você tem que ter. Ele é na dose certa para a Advocacia Pública, tá bom? Resumo de Direito do Trabalho, editora Juspodium. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, Piso Nacional da Enfermagem, né? Salários profissionais, e aí estabeleceu 4.750 para os enfermeiros, os técnicos ganhariam 3.000, auxiliares e parteiras 2.300. Aí a Confederação Nacional falou da reserva do possível, né? Teve um visto de iniciativa, precisaria ser regionalizado. Piso Nacional da Enfermagem hoje, né, a necessidade de negociação coletiva, refere-se à remuneração global, tudo que ele recebe, não só o vencimento básico, corresponde a 44 horas semanais no setor público. Pessoal, no setor público, União e autarquias, a implementação é integral. Estados, Distrito Federal e autarquias, aí precisa do repasse para complementar o piso. Se a União não repassar o restante para complementar, os estados, Distrito Federal, autarquias e fundações não estão obrigados ao piso. Inconstitucionalidade progressiva dos pisos nacionais. Segundo o STF, a generalização de pisos nacionais coloca em risco o princípio federativo, a livre iniciativa, tá? Então, ele já deu a letra de que próximos pisos não vão passar, tá? Então, modificou-se totalmente o julgado. É possível uma norma coletiva para a iniciativa privada estabelecendo um piso inferior a 4.750.
Fechou? O piso que era para ser obrigatório tornou facultativo. Meus amigos, espero que a revisão tenha sido boa. Se eu não agreguei nada de novidade, você está 100% atualizado, porque o que eu falei aqui é tudo recente. Bons estudos!